Alô pessoal do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de física, sejam bem-vindos a mais uma aula desse canal. E hoje nós vamos falar sobre magnetismo. Olha o magneto aí, gente. Tem um ímã e o magneto pensa que é ele que está atraindo a geladeira, só que não é um ímã. A gente vai ver fenômenos magnéticos, a gente vai ver o que é ímã, a gente vai ver o que é campo magnético. Não tudo isso nessa aula, lógico. A gente vai ver também que existe uma relação entre o magnetismo e a eletricidade e por aí vai. Mas vamos lá. Essa primeira aula ela é basicamente muito teórica. Então é até bom você fazer um resumo para a gente debater segunda-feira ou fazer algumas perguntas. Então preste atenção e tome nota. O que é magnetismo? É uma força fundamental da natureza como a eletricidade e gravidade. Então nós temos algumas forças que são fundamentais na natureza, que existem na natureza, é uma força da natureza. O magnetismo ela pode ser até ela já foi muito trabalhada pelo homem, no caso, por exemplo, dos supercondutores, que a gente vai falar aqui futuramente, no caso dos eletroímãs, no caso de uma campainha. Hoje não, a campainha é mais digital, mas aquelas campainhas mais velhas, a campainha do telefone, aqueles telefones mais antigos, lembram? Os pais de vocês, ou os avós, devem lembrar, vocês nem tanto. Hoje a gente só tem simulação. Mas é uma coisa que é da natureza, embora o homem manipule mais, até do que a gravidade. Dessas três grandezas aí, o homem manipula o magnetismo e a eletricidade, né? Como a gente já viu. Mas a gravidade ainda não é tão manipulável. Acredita-se até que o homem possa descobrir como viajar grandes distâncias futuramente, quando ele aprender mais sobre as ondas gravitacionais, mas que não é o nosso caso aqui agora. É um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob influência de correntes elétricas ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. Então, resumidamente, o magnetismo ele surge pela eletricidade, que a gente viu que é um fenômeno comum. A eletricidade é um fenômeno comum. E surge também pelas partículas. E partículas em movimento já gera campo magnético. Esse campo magnético pode ser grande, pode ser menor. O movimento entre os planetas também. Então, de alguns planetas, aliás, não todos. E a gente vai ver isso agora no decorrer desse estudo, não no decorrer da aula de hoje. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem a fenômenos magnéticos. Então a gente está vendo aqui nessa figura. Eu tenho cargas elétricas em movimento e gera esse V aqui, ó, que está relacionado com o magnetismo. Então basta ter cargas se movimentando, eu vou ter um campo magnético, gente. Em outras palavras, existe campo magnético em quase tudo. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Olha aí. Prótons, nêutrons e elétrons também possuem um campo magnético intrínseco deles mesmos, proveniente de uma propriedade quântica chamada spin, que vocês devem ter visto lá em química. O que é spin, gente? Vocês lembram? Spin tem a ver com giro. Spin seria algo como rotação, giro de rotação. Para quem não aprendeu ainda o que é spin, eu coloquei aqui essas duas figurinhas. Cadê a caneta que já sumiu? Apareceu. Figurinhas aqui, ó. Aí o que é que dizia lá em química? Deixa eu ver se eu lembro. Faz muito tempo que eu não vejo química. Mas é assim. Em cada orbital cabem dois elétrons com spins diferentes. Por que é que os elétrons têm sinal negativo? Então, elétrons juntos, obviamente, a tendência era que eles se afastassem. Não sai. Se afastassem. Não é? Cargas de mesmo sinal se repelem. Lembram disso? Por que é que dois elétrons conseguem ficar no mesmo orbital? Porque, como eles giram em sinais contrários, acabam gerando uma força magnética que diminui essa repulsão, que equilibra a repulsão. Então, eles dois conseguem estar no mesmo orbital. E é por isso que eles têm rotações inversas, ou spins diferentes. Vocês lembram isso lá de química, né? Devem ter visto isso em química. O magnetismo é percebido facilmente em metais. Não é? A gente vê muito, os ímãs são metais. E os ímãs atraem metais, alguns metais mais fortes, outros mais fracos. Mas aqui tem uma novidade para vocês. Ó.
A maioria dos outros materiais, como a água, o ar, a madeira, tem propriedades magnéticas, só que são muito, muito fracas. Então a gente diz que não é imantado, não é propriedade magnética. A gente ignora. É fraquíssimo. Vamos ignorar. É como se fosse o ataque do Fluminense. Aê, Cauê. É algo a ser ignorado. Eu sei que ele vai devolver a piadinha que o Flamengo tá mal, mas eu não perdi a oportunidade. Então, se eu perguntar para você, toda substância tem propriedades magnéticas, e você me responder, não, professor, não tem, vai estar errado. Anota aí para segunda-feira que vai ser uma das questões. Não sei para quem dos 5. Um breve histórico de como tudo isso surgiu, como é que o homem começou a observar e estudar. Os gregos descobriram na região de Magnésia, fica ali entre a Grécia e a Turquia, mais próximo da Grécia, mais entre Grécia e Turquia, né? Se você for olhar no mapa hoje em dia, tem a região de Magnésia. Eles descobriram uma pedra que tinha essa propriedade de atrair, então era algo natural, como eu já falei para vocês. Os primeiros estudos realizados na área de magnetismo foram feitos por Tales de Mileto, né? Nome Tales não sei de onde, Pitágoras não sei das quantas, a gente já sabe que é nome de filósofo. A gente não tem essa coisa de cientista, a gente não tem de dividir os saberes como tem hoje. Então eram filósofos, eram estudiosos. Tales de Mileto era um deles. Foi o primeiro cara que começou a estudar a questão do magnetismo. E por conta disso, e por conta de ser na região da Magnésia, que recebeu esse nome, magnetita. E esse tita vem de minério mesmo. Era um minério com capacidade de atrair ferro e outros minérios semelhantes. Não eram todos, mas ficaram curiosos, começaram a estudar e deu no que deu até hoje. Esses ímãs naturais são constituídos por óxido de ferro, que é o Fe3O4, que é muito encontrado na superfície de Marte, por exemplo. Por isso que Marte tem aquele aspecto avermelhado. Eita, Marte é o planeta sangrento, né, dos filmes de terror. Só que não, gente. Marte seria planeta enferrujado. E manifestam propriedades que chamamos de fenômenos magnéticos. A gente vai estudar ao longo, inclusive, dessa aula também. A primeira aplicação prática do magnetismo foi desenvolvida pelos chineses. Qual foi, gente? A bússola. Então, ela tem a descoberta e a evolução do magnetismo está diretamente relacionado com a história da humanidade. Porque quando se criou a bússola, o homem aprendeu a navegar. E veio aí a coisa das grandes navegações, né? Quando o homem construiu as embarcações e tudo, e os países foram descobertos, e o resto da história vocês já viram. Mas foi com a bússola, que veio lá dos chineses. Se não fosse a bússola, até hoje o homem não sabia se movimentar. Embora hoje em dia a bússola tenha sido gradativamente substituída pelo GPS, né? Hoje em dia a gente não vive mais sem o GPS, a localização. É até mais, digamos assim, mais exato do que uma bússola. Olha os ímãs. Quando os cientistas descobriram como o ímã funcionava, com o tempo, né? Aprenderam a transformar outros metais em ímãs, ou seja, imantar, que a gente vai ver futuramente o processo de imantação como é. Mas basicamente é o seguinte, ó, eu tinha 2 tipos de ímã básico. Os ímãs naturais, né, que eram aqueles encontrados até hoje, foi o primeiro a ser estudado e ficou durante muito tempo só eles. Tá aqui, é um ímã natural, que é a magnetita. E depois começaram a surgir os ímãs temporários. Em tese, é possível fazer um ímã, transformar um metal num ímã, inclusive só chocando ele contra uma superfície, batendo ele contra uma superfície. Eu vi isso quando eu era pirralho em um episódio de MacGyver. Esse MacGyver novo é peba. É o MacGyver antigo, que é o MacGyver raiz. Bom, então, o ímã temporário ele pode ser formado por contato, por atrito ou por corrente elétrica. Contato e corrente elétrica a gente vai ver, corrente elétrica nas aulas futuras, e o contato ainda na aula de hoje. O contato é a questão da imantação. Chegar perto, vira um ímã. Transforma alguns metais em ímãs. Classificação das substâncias magnéticas. Substâncias podem ser ferromagnéticas, são aquelas que apresentam facilidade de imantação quando em presença de um campo magnético, ou seja, são aquelas substâncias que são feitas os ímãs atuais. É o ferro, cobalto e o níquel. Aprendam isso, ó. Ferro, cobalto e níquel. Vou perguntar a segunda, hein? Ferro, cobalto e níquel. Em símbolos químicos, FeConi. Fecone, para você aprender aí. Ou conif. Alguma frase aí. Alguma frase, alguma palavrinha para você aprender, certo?
Substâncias paramagnéticas são aquelas que a imantação é difícil quando em presença de um campo magnético. Então são aquelas substâncias que a gente raramente vai ver propriedades magnéticas. Madeira, couro, óleo, aquelas coisas que eu já falei, né? O ar. Substâncias diamagnéticas são aquelas que se imantam em sentido contrário ao vetor campo magnético. Depois a gente vai entender o que é vetor magnético. Corpos formados por essa substância são repelidos pelo ímã que criou o campo magnético. Cobre, prata, chumbo, bismuto, ouro. Então, daqui das três, quase que não sai. As mais importantes são as primeiras, certo, gente? Aprenda ali, ó. Ferro, cobalto e níquel. Ferro, cobalto e níquel. Aprenda essas três. É a dica de ouro aqui. Olha um exercício. Vamos lá, temos exercícios. Ímã natural é um fragmento de quê? Ou seja, um pedaço de quê? A gente já viu, né? Magnésio hoje em dia é uma substância, certo, gente? Então, o correto aqui é magnetita, que é um tipo de minério. Aço é um tipo de liga, né? A gente já viu. Ferro, carbono. E ferro doce. Professor, o que é um ferro doce? É aquele ferro que você botar na boca e você tem um gosto doce? Não, gente. Isso aí, eu tenho um pouco de conhecimento de engenharia mecânica. Quem for fazer engenharia vai dar uma olhadinha nisso. É o ferro que sofre um tratamento durante a sua produção. Como é a produção do ferro? Você pega um monte de minério, derrete, né? Aí depois sai derretendo, colocando lá nas formas que você quer e sai trabalhando. Então existe o ferro doce, existe o ferro... Eita, agora eu esqueci os nomes. Temperado. O ferro não, o aço temperado. Então, são tratamentos que o ferro e o aço recebem quando estão sendo fabricados. Então, o fato dele ser um ferro doce quer dizer que ele foi esquentado a uma corrente lá, a uma certa temperatura e depois passou por um tratamento, blá blá blá. Então, o ferro doce é um ferro que foi tratado durante a sua fabricação. Pronto, mais ou menos assim. Só para explicar a vocês o que é um ferro doce, né? Para ninguém pensar que é um docinho de ferro. Substâncias que naturalmente apresentam capacidade magnética. Olha aquilo que eu falei, gente, é muito importante, porque vocês vão ver muitas questões. Ferro, níquel e cobalto. Tem nem pra onde correr, que a gente já viu, ó. Fenico, dessa vez, Fecone, Conif e por aí vai. Ferro, níquel e cobalto. Ferro, níquel e cobalto. Eu vou perguntar em segunda. Mais uma questão. Um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Letra A. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. Já vi de cara aqui. De cara está correto. A gente recorre ao primeiro ano. Terceira lei de Newton, ação e reação. Se A empurra B, B empurra A. Se A, lembram disso? E é com a mesma força, ação e reação, tem a mesma intensidade, porém em sentidos diferentes. Então a resposta correta é a letra A de cara, pela terceira lei de Newton, que não é desrespeitada agora não. As leis de Newton, elas só não são bem vistas quando a gente vai para a física quântica, questão da velocidade da luz, questão de soma de velocidade, por exemplo. Então, as leis de Newton ficam um pouco mais difíceis, porque Newton é mais da física clássica. A física moderna é com Einstein. Mas aqui vale a terceira lei de Newton. Vamos ler o resto só para desencargo de consciência. A força que o ímã exerce sobre a barra é maior que a força que o ferro exerce sobre o ímã, errado pela terceira lei de Newton, como eu já falei para você. Se a Terra atrai a Lua atrai a Terra, ambas com a mesma intensidade. O ímã atrai a barra de ferro. Um atrai o outro. A barra de ferro atrai o ímã, um atrai o outro, já disse. E a força que a barra de ferro exerce sobre o ímã é maior, blá 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 blá, não vale. Polos de um ímã. O que é esse polo? Não sendo gola de camisa. O que é polo, professor? Polo significa divisões, digamos assim, extremidades. Por isso que a gente diz que a Terra tem dois polos, norte e sul. Por isso que a gente diz que a política no Brasil é polarizada, né? Direita e esquerda. E por aí vai. Os ímãs são dipolos. E pode existir mais de dois polos, professor? É lógico que pode. Os ímãs são dipolos, ou seja, tem dois polos. No caso do ímã, não. E as denominações polo norte e polo sul foram dadas, obviamente ele já deve ter pego depois, né, da cartografia terrestre, onde já pegou isso lá da cartografia, ou seja, pegou da Terra mesmo isso. Foram dadas por Pierre Pellerin de Maricourt, provavelmente algum francês. Aí o nome Pellerin, não sei como é que pronuncia isso.
Tá aí, ó, norte e sul. Sul e norte. Formato. O ímã pode ter, o homem aprendeu a mexer já com a produção de ferro, gente, como a gente já viu, né? A questão do ferro doce, a questão do aço temperado, e por aí vai. Então ele pode fazer ímã dos mais diversos formatos, dependendo das aplicações. Em barra, em formato de lâmina, que é a bússola, em formato de ferradura, em formato de circo, que são muito usados em motores, por exemplo, e transformadores. Atração e repulsão com relação aos polos. Vai surgir uma força, a gente vai ver futuramente, chamada de força magnética, e que vai gerar entre os ímãs atração ou repulsão. No caso dos metais, a não ser que sejam substâncias diamagnéticas, como a gente já viu, paramagnéticas, aliás, eu nem sei o nome, você dá uma olhada aí alguns slides atrás, na maioria dos metais, ele vai sempre atrair. Então, no caso aqui, de um ímã com outro ímã, que eu estou falando. Então, polos de mesmo nome se repelem. Então, se eu tenho dois ímãs aqui, ó, norte e norte se repelem, sul e sul se repelem. E polos de nome diferente se atraem. Bem parecido, isso aqui não tem como você errar, porque é bem parecido com a eletricidade, né? Só não é sinal. Quem diz assim, sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem. A gente pode usar, inclusive, não é bem oposto, né? Norte não é oposto a sul, mas a gente pode usar essa analogia. Os opostos se atraem. Aquela velha cantada terrível que os homens de antigamente usavam. Olha, você não gosta disso, ou gosta daquilo, mas os opostos se atraem, sabe como é que é? Aí você mete um tapa na cara e continua a aula. Inseparabilidade dos polos. Você pode quebrar um ímã. Você pode quebrar um ímã metal, como outro qualquer, dependendo da constituição dele, fica bem fácil você quebrar. Vou lá, quebrei. O fato de você quebrar um ímã não significa que você pode separar os seus polos. Por isso que está dizendo aí, uma separabilidade dos polos. Porque o ímã, como ele tem sua estrutura, na sua estrutura, partículas com os espinhos organizados, a partir do momento que você quebra, você vai ter duas estruturas com espinhos organizados. Então você vai ter dois ímãs. Se eu quebrar de novo, vou ter 4 estruturas e por aí vai. Você vai quebrando, quebrando, quebrando. Você vai gerando novos ímãs apenas. Jamais vai separar os polos. Não existe ímã com um só polo. Todo ímã é dipolo. Vocês viram que eu falei anteriormente. Então olha o exercício. Parece besta esses exercícios quando são aplicados dentro da própria aplicação, né? Porque está bem fresco. Mas imagina isso numa prova. Confunde. Quebrando o ímã pela metade, quebrei o ímã no meio. Separei norte e sul? Não, gente. Eu vou ter dois ímãs iguais ao primeiro. E quando ele diz iguais ao primeiro, não é do mesmo tamanho, não é mesma característica, não. Iguais ao primeiro quer dizer com dois polos norte e sul. E até pelas outras respostas você percebe aí. Nem como errar uma questão dessa. Olha essa outra questão aqui. Embora eu não tenha falado ainda de eletroímã, mas já para a gente ver algumas coisinhas aqui para explicar a vocês. Um eletroímã difere de um ímã natural por quê? Primeiro, eletroímã. Eletroímã, ele depende da eletricidade. Cortou a eletricidade, deixou de ser ímã. Então ele é temporário. Onde diz aqui que é permanente, vamos riscar. Permanente, cai fora a letra B, cai fora a letra D. Vou nem ler o resto. Aí ele diz aqui, ó, não pode ter a sua polaridade invertida. Aí eu coloquei esse esquema aqui para você já perceber isso, embora a gente não tenha visto ainda. Um eletroímã, olha, a corrente passa por um lado, eu tenho norte e sul. Se eu inverter essa pilha aqui, botar o positivo onde está o negativo e vice-versa, lógico, esses polos norte e sul vão se inverter. A polaridade do eletroímã se inverte com a corrente, certo, gente? Aprendam isso, embora eu não tenha falado. Vou falar novamente nas próximas aulas. Mas a resposta correta aqui é a letra C de seremos aprovados, se Deus quiser. Ah, gente, que pena, acabou. Continuaremos na próxima aula. Olha aí, continuação, de volta para o futuro, de volta para as aulas de magnetismo a partir da próxima aula. Espero que tenham feito as anotações, repassem para mim. E na segunda-feira a gente debate sobre isso, dou as notas de vocês, certo? Por hoje é só. Tenham um bom final de semana.